Boa tarde, queridos. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês mais um momento de reflexão. Eu estou com uma palavra, uma passagem bíblica no meu coração há alguns dias já. E na semana passada, Deus me tocou muito profundo sobre essa palavra e eu pude sentir a voz dele através dessa palavra. E eu então quero compartilhar com você que de repente esteja pedindo alguma resposta para Deus, esteja em alguma situação difícil, não vê saída, em algum momento de dificuldade, pensando em desistir, pensando em parar. Então eu quero compartilhar com vocês neste momento esta palavra. A passagem bíblica então está em Mateus, capítulo 14, e versículos 22 ao 33. Eu vou ler a passagem para quem não tem a Bíblia para acompanhar e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu vou falar então depois o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir a fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eu acordei pela madrugada, um dia da semana passada, tocada profundamente com essa palavra. E Deus falou comigo profundamente. E eu coloquei um título nesta palavra: Toda transformação tem um processo. E por fim, as lições de um sobrevivente, porque Pedro foi um sobrevivente. Eu quero dizer para você nesta tarde que você é quem você é hoje por tudo que você já passou na sua vida até o momento de hoje. Mas é você quem decide como vai reagir diante das dificuldades, das adversidades. E não podemos ignorar o processo. Temos um processo em toda a nossa vida. Todas as dificuldades, todas as lutas que enfrentamos, elas têm motivo. Nada acontece por acaso. Aí eu meditando então ali no início, quando diz, Jesus, ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem para a outra banda. E me fez refletir muito, porque
Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Quando ele mandou os discípulos para outra banda, quando ele mandou os discípulos para o meio da tempestade, ele sabia que teria tempestade. Isso me fez pensar, sabe? Porque muitas vezes Deus nos permite, nos manda para o meio da tempestade, porque alguma coisa Ele quer nos ensinar. E eu entendo que depois de toda essa história, os outros discípulos, inclusive os que ficaram no barco e Pedro, eles aprenderam, precisavam aprender algo sobre Jesus. E por isso eles foram para o meio da tempestade. Então eu quero te dizer que se você está no meio de uma tempestade, aprenda com esta tempestade. Se você está aí, não é por acaso, é porque você precisa estar para aprender. Algum tempo atrás, eu passei por uma tempestade e no momento que eu estava no meio dela, eu não conseguia entender e muitas vezes me faltou fé para acreditar que ia passar, mas passou e eu aprendi muito. Hoje eu sou melhor por causa das tempestades que passei na minha vida. Então, um dos processos para você ser melhor, para você ser um sobrevivente, é: Deus vai te mandar para o meio do mar. Não é uma notícia muito boa, talvez. Não deve ser muito bom ir para o meio do mar. À noite é escuro, as ondas são contrárias, mas é lá que nós aprendemos. Então, se você está no meio do mar, pare para pensar por quê. O que você precisa aprender neste mar para sair daí vitorioso? Fica tranquilo, porque por mais que você esteja no mar e esteja difícil e o vento seja forte, Jesus vai chegar no momento certo para acalmar essa tempestade, para acalmar este vento, estas ondas que estejam entrando no seu barco, querendo afundar. Então, a primeira lição que eu tiro nisso é: Jesus nos manda para o mar para nos ensinar. E Ele nos manda para o mar sabendo que lá vai ter tempestade. Então, se Ele te mandou para o mar, Ele sabe que aí tem tempestade. Ele sabe até quando você consegue suportar essa tempestade. Não desista. Não chute o balde, como muitas vezes é a vontade no meio do problema, da situação que esteja acontecendo. Muitas vezes a vontade é de chutar o balde, mas aguenta um pouquinho mais, porque ainda temos que aprender alguma coisa no meio desta tempestade. Outra coisa que me chamou a atenção foi: no tempo dele, no tempo de Deus, Ele vai entrar nesta tempestade para te salvar. Mas às vezes Ele fica em silêncio. Esta hora, este processo é difícil. O processo em que Deus fica em silêncio. A parte do processo que ninguém gosta. No meio do mar e da tempestade, Deus está em silêncio. Este momento é difícil. Neste momento a gente pensa que Deus não está conosco, que Deus não nos ouve, que Ele está lá no céu, mas será mesmo que Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas? Será mesmo que Ele vê as nossas lágrimas? Sim, Ele vê.
Só que ele precisa dar um tempo para nós na tempestade, para nós aprender o que precisamos aprender. Se ele chega antes do tempo, nós não vamos aprender. Então, ele sabe o momento certo para aparecer. E ali tem uma parte ali que diz então, né, que os discípulos estão no meio do mar, açoitados pelas ondas. Ou seja, eles estavam lá, as ondas vinham sobre o barco deles. Eu acredito que eles tentavam tirar a água do barco, aquele vento. Muitas vezes quando vem um temporal assim, nós ficamos já um pouco assustados com o vento forte. Então imagina o vento forte no meio do mar. E ali diz assim, que o vento era contrário. E eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Por que o vento é contrário à noite? O vento é contrário pela questão da pressão do ar. De dia, ele sopra do mar para a terra. E à noite, o ar se desloca da terra para o mar. Por isso, diz ali, vento contrário. Então imaginem a pressão que os discípulos estavam sofrendo com aquele vento. Só que tem uma coisa, para os discípulos a direção do vento era contrária, estava vindo contra eles. Mas para Jesus, que depois veio na direção deles, era a direção favorável para ele, porque ele ia, o vento estava indo, né? Jesus estava indo em direção ao barco. Então, este vento está contrário para você? Este vento está te causando pressão? Está te causando uma crise emocional? Está te fazendo sofrer? Mais um motivo para tentar aprender no meio desta tempestade. Jesus logo está vindo, porque a direção contrária, que para você é sofrido, é difícil, para Jesus é a direção favorável para entrar em ação e te socorrer. Ali nós vemos também que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. Enquanto eles estavam lá no meio daquela tempestade, do vento contrário, Jesus estava orando, deu tempo para eles passarem por essa tempestade, terem as experiências deles. E na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. E aí então eu fui pesquisar que horário é a quarta vigília da noite. E eu descobri que, bom, na vigília vem do vocabulário militar romano e indicava os serviços de guardas nas portas dos acampamentos durante a noite. Então, a primeira vigília era das 18 às 21 horas, segunda vigília das 21 às 24 ou à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3 horas da madrugada e a quarta vigília das 3 da madrugada às 6 da manhã. Então, pensem comigo, Jesus deixou os discípulos tendo a experiência deles no meio da tempestade durante praticamente toda a noite, antes dele aparecer. Porque os discípulos precisavam de tempo para passar por esta tempestade e terem as suas experiências. Jesus então apareceu, se dirigiu a eles na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã.
Então eu chego a outra parte do processo. Segunda parte. Ele vai esperar a hora certa para entrar em cena. É interessante porque enquanto Jesus não entra em cena, ele só nos observa, né? Vamos nos sentir só. Vamos nos sentir talvez vencidos. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. E quem já é pai e mãe, sabe quando nós estamos ensinando nossos filhos, nós não podemos proteger eles a todos os momentos e não podemos segurar eles em todos os momentos. Nós precisamos deixá-los livres para aprenderem e terem as suas experiências. Quando começamos a ensinar nossos filhos a caminhar, nós estamos por perto, mas vamos soltando devagarinho, vamos deixando eles terem a sua experiência de dar o primeiro passo. Quando vai andar de bicicleta sem rodinha, a gente vai soltando. Assim é Deus. Ele precisa nos deixar ter as nossas experiências. Porque como vamos aprender? Como íamos aprender a andar de bicicleta sem rodinhas se nossos pais não nos soltassem? E se ficássemos o tempo todo andando de rodinhas, não teríamos a liberdade que temos andando de bicicleta sem rodinhas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Assim é Deus. Ele precisa nos soltar para nós aprender a andar sem rodinhas. Outra parte do processo. Porque eu pensando, por que Jesus chegou tão tarde para auxiliar os discípulos? Por que será que ele esperou tanto? Sabe uma coisa? Eu aprendi no meio da dor e do cansaço. Nós ficamos mais sensíveis. Quem aqui nunca passou por um momento difícil, de perda às vezes? E depois de um momento de luta, de dificuldade, nós ficamos tão fragilizados, tão cansados. Mas neste momento nós estamos mais dispostos a ouvir a voz de Deus e a crer nele. Porque nos momentos que está tudo bem na nossa vida, está tudo correndo bem, como seres humanos nós temos a tendência a esquecer um pouco de Deus. É na dificuldade que muitas vezes nós lembramos dele. Então, precisamos desses momentos para nos aproximar dele, para estar mais juntinho dele. E eu acredito que Jesus pode ter demorado aos nossos olhos para se dirigir aos discípulos, para deixar eles tentarem com as próprias forças, até chegar o momento que ele entra com a solução. Então, Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver penando, Deus quer te ensinar no meio desta dificuldade. Às vezes o que é problema para mim não é problema para você ou vice-versa. Deus conhece a dificuldade de cada um. E Ele é um professor tão bom que Ele ensina a lição necessária que cada um precisa aprender. Eu não vou aprender a sua lição e você não vai aprender a minha, porque o que eu preciso aprender
Deus sabe e Ele vai ensinar para mim. Então, Jesus pode parecer que está demorando, pode parecer que Deus está demorando para te ajudar, mas Ele está esperando o momento certo para entrar em cena. Aí, passando então este momento, na quarta vigília da noite, Jesus, Ele vai ter com os discípulos. E eu chego a uma outra conclusão. Chega aquela parte ali que Jesus aparece lá no meio do mar e os discípulos enxergam então, né, mas não reconhecem que é Jesus. E eles dizem: é um fantasma? E Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se revela a eles. Deus pode se revelar a nós. E nós começamos a ficar mais calmos, então, que Jesus se mostra a nós, se revela no meio da tempestade. Mas nesta hora nós podemos esperar para ver o que vai acontecer, ou então tomar uma atitude de fé, como foi o que Pedro fez. Eu fico pensando, os discípulos lá no meio do mar, naquele barquinho lá, Jesus diz que é ele. Ah, que bom, Jesus chegou. Mas Pedro, ele era tão ousado que para ele não bastava saber que era Jesus. Ele tinha que tirar a prova, ele tinha que ver que Jesus estava com ele mesmo. Então ele diz: se és tu, manda-me ir contigo para andar por cima das águas. Eu acho muito interessante essa parte, porque Pedro, neste momento, ele não teve medo. Jesus disse: vem então, Pedro. E Pedro foi. Teve fé ali e foi. Mas, depois que ele estava em cima das águas, a tempestade ainda estava assolando. A tempestade não tinha parado. Ainda havia tempestade. Jesus estava ali, mas ainda havia tempestade. Então eu paro um momentinho para dizer para você: Jesus está com você no meio dessa tempestade. Ele pode não chegar já acalmando a tempestade, mas Ele está com você. Na palavra de Deus, né, diz na Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, porque estamos passando por problemas, porque estamos passando por dificuldades, isso não quer dizer que Deus não está conosco, que Ele não está nos vendo. Ele está nos vendo, está nos observando, e no momento certo Ele entra para acalmar. Mas às vezes Ele está com você no meio da tempestade antes de acalmar. Então, fica tranquilo, Ele está com você no meio dessa tempestade. E na hora certa, Ele vai acalmar. Se Ele ainda não acalmou, é porque ainda tem algo para te ensinar. Jesus poderia ter aparecido ali e já logo acalmado o vento, as ondas. Não é? Ele podia, os discípulos já viram: um fantasma, não, sou eu, sou Jesus. E ele poderia nesse momento
Então, acalmar ali o vento, acalmar o mar. E os discípulos iam crer nele da mesma maneira. Mas Pedro precisava aprender algo mais. Pedro precisava daquela experiência. E quando Pedro olhou para as ondas, sentiu aquele vento contrário sobre ele, ele fraquejou. Ele tremeu as pernas ali. Dentro do barco a tempestade já era tenebrosa, imagina fora dele, em cima das águas. Uma coisa sobrenatural. E neste momento, eu fico pensando que Pedro viu como ele era humano. Nós somos seres humanos. O ideal seria que nós tivéssemos fé inabalável em todos os momentos, que nós não duvidássemos nunca, que nós acordássemos todos os dias dizendo: eu vou vencer, eu vou enfrentar essa dificuldade, isso vai passar, essa doença vai ser curada, o meu filho que está nas drogas, ele vai sair de lá, o meu casamento vai ser restaurado, eu creio, eu vou conseguir um emprego, eu vou vencer a mim mesmo. Mas existem momentos que nós não conseguimos dizer e crer. E neste momento, Deus só nos mostra quão humanos nós somos, quão frágeis nós somos. E mesmo assim, nestes momentos, Ele vai lá e nos socorre. Você está num momento de dúvida? Está num momento em que você não acredita mais que vai melhorar, que vai mudar, que a sua vida vai ficar feliz, que a tristeza vai embora, que a depressão vai embora, que o medo vai embora? Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus está vindo. Jesus está vindo para te socorrer. Você é ser humano, não se culpe por em algum momento da vida você duvidar e sentir medo. O medo faz parte do ser humano. Mas nesta hora nós vemos quão poderoso Deus é e quão amoroso Ele é com nós. Pedro ali sentindo aquele vento forte, aquela tempestade, ele ficou com medo, como qualquer ser humano ficaria diante da pressão, diante da adversidade. Mas nesta hora, Jesus, ele continua olhando para Pedro com o mesmo olhar de amor. O olhar de amor de Jesus continua o mesmo sobre Pedro. E então, uma outra parte do processo é: você estará em meio a um turbilhão de emoções. Não se culpe se você falhar. Deus pode permitir isto para te ensinar que Ele é tudo que você precisa e deve ter. Você é humano, mas Deus é sobrenatural e poderoso sobre você e sobre a sua vida.
Quando você pensar que está afundando e quase se afogando, peça socorro para Jesus. Nessa hora Ele estende a mão e te puxa para cima. Pedro começou a afundar. Começou a sentir que estava indo para baixo. Pedro era pescador. Acredito que Pedro sabia nadar, mas na hora do medo, Pedro estava afundando, estava se afogando. Então, ele pediu por socorro. Ele foi humilde. Em outras palavras, Pedro disse assim: Senhor, eu creio que é o Senhor, eu acredito, eu caminhei por cima das águas, mas eu sou ser humano, eu sou falho. E por um momento eu duvidei. E eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para me tirar daqui, para me ajudar. E Jesus prontamente pegou Pedro pela mão e puxou para cima. Aqui diz: Jesus, estendendo a mão, segurou. Eu acredito que Pedro já não estava mais em pé, mas Jesus estendeu a mão e segurou a mão de Pedro e disse: homem de pequena fé. É o que nós somos. Muitas vezes nós não temos fé suficiente e precisamos a todo dia pedir a Deus para nos auxiliar a crer. Porque a fé é algo difícil. A fé é nós crermos no que ainda não aconteceu. É nós acreditarmos em algo mesmo estando tudo uma bagunça. Mesmo estando tudo difícil, é nós acreditar que amanhã isso vai ser diferente. Isso é fé. Não é fácil ter fé. Pedro estava afundando, mas Jesus o socorreu. Então, quando você pensar que está afundando, Jesus está aí e Ele vai te pegar pela mão. E mais uma parte deste processo que me faz entender eu acredito que quando Pedro estava sobre as águas, ele deve ter dado alguns passos e aí ele afundou. O que aconteceu? Pedro, ele andou um pouquinho sobre o mar ali, afundou. Jesus pegou ele pela mão e a tempestade ainda estava lá. Jesus estava segurando a mão dele, mas eles ainda estavam no meio da tempestade. E Jesus foi com Pedro até o barco. Aqui diz assim, ó. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, o vento só acalmou depois disso tudo. A experiência de Pedro, ninguém tirou dele. Os discípulos, então, se aproximaram, os que estavam dentro do barco se aproximaram e disseram: És verdadeiramente o Filho de Deus. E o que me tocou profundamente é que Pedro, ele foi falho, ele foi humano, mas ele fez algo. Ele creu e tomou uma decisão, tomou uma atitude. Ele falhou depois, mas ele pediu socorro, ele foi humilde para pedir socorro para Jesus. A perspectiva de Pedro nesta história, nenhum dos outros discípulos teve. Pedro ficou sobre as águas. Pedro fraquejou, mas foi socorrido por Jesus.
Pedro esteve no meio da tempestade segurando a mão de Jesus. E eu acredito que eles caminharam então até o barco. E a tempestade só acalmou quando eles estavam lá dentro. Se você tiver fé para crer no que Deus tem para a tua vida, vai. Se Deus tocou no teu coração para fazer algo, faça. Se você falhar, você é ser humano, Deus está ali. Eu fico pensando depois que os discípulos saíram do mar e voltaram para a terra seca. Pedro era o único que podia contar a versão que ele passou no meio do mar. Os outros ficaram dentro do barco. Ele saiu do barco para ir ao encontro de Jesus. Só ele pôde dizer: eu saí do barco, eu fui ter com ele, eu fiquei em pé sobre as águas, eu afundei, mas ele me socorreu. Então, se a sua fé falhou, segue, levanta a cabeça e vamos de novo. Não desiste. Nós somos assim. Se nós desistir, o que será de nós se desistir? Não podemos desistir. Não podemos largar tudo e desanimar. Não podemos. Então, a última parte do processo, que eu acho assim o ponto alto. Quando tudo se acalma, você pode olhar para trás e lembrar do que você passou com alegria, pois nenhuma adversidade é eterna e todas vêm para nos ensinar. Tudo o que acontece em nossas vidas vem para nos ensinar. Tudo. Nada, exatamente nada é por acaso. O que é para você passar é para você, porque é algo que você precisa aprender. O que é para mim é para mim, eu preciso aprender. Como vamos ser melhores se não tivermos experiências? Sem as experiências, nós não evoluímos, não aprendemos. Só que também tem uma coisa. Nós podemos aprender, mas também podemos negligenciar o que temos que aprender. Pedro podia ter ficado com um pensamento negativo. Depois de tudo isso, Pedro poderia sair dali dizendo assim: por que Jesus não me fez eu caminhar até ele sem afundar? Por que eu afundei? Pedro podia deixar de olhar para todas as coisas positivas que aconteceram e se focar somente naquele momento em que ele fraquejou. Ou seja, ele podia ficar se culpando: por que eu fui afundar? Por que eu não acreditei? Mas não, ele aprendeu com o que tinha que aprender. E a vida seguiu. Não fique travado naquela situação ruim. Aprenda e siga. Deixe o passado para trás. Aprenda e siga. Nosso alvo é Cristo, é Jesus. Temos que seguir, não podemos parar no caminho, a vida segue. E eu pensando então os outros discípulos, né? Como eles contaram a versão deles da tempestade? Eles contaram que eles passaram pelo meio da tempestade, que eles viram Jesus e que quando Jesus entrou no barco a tempestade se acalmou. Ponto.
Mas Pedro teve muito mais para contar, porque ele ousou. Ele deu um passo de fé. Ele não ficou parado. Ele sabia que ele era ser humano, mas ele não ficou parado. Ele pôde contar muito mais. Então eu quero dizer para você: não pare. Se duvidar em algum momento, não se culpe. Segue a vida, um dia após o outro. Continua crendo. Duvidou uma vez? Você foi falho? Continua crendo. Crendo que vai mudar, que vai melhorar. Se tem uma coisa que eu aprendi nas últimas experiências que eu passei, é que tudo passa. Na hora parece que não vai passar nunca, mas tudo passa. E depois você pode contar a sua experiência para outros, para que sejam edificados, para que vejam como Deus é poderoso, como Ele realmente está conosco em todos os momentos. O vídeo ficou um pouco extenso, mas se você puder refletir sobre isso, reflita. Não desista. Por nada, não desista. Deus está com você, cuidando de você em todos os detalhes, em todos os momentos. Eu falo isso por experiência própria. Pode parecer que ele não tá, mas ele tá aí. Mas você precisa aprender. E para você aprender, ele precisa ficar em silêncio para te fazer passar por essa experiência. Peça a ele o que você tem que aprender com isto, para passar para um novo nível, para que você seja a sua melhor versão. Seja a melhor versão de você mesmo, aprendendo com as experiências que você tem que passar. Então, queridos, eu finalizo este vídeo e digo que Deus está com você. Fica firme, Ele está com você e essa tempestade vai passar, tá? Fica tranquilo, esse vento vai se acalmar. Mas tente aprender algo com isso. Não fique deprimido com o que está acontecendo. Não se entregue por causa da dificuldade. Aprenda e fique mais forte com isto. Um abração. Que Deus abençoe o seu restante de dia, o restante dessa semana, e que Ele ilumine a sua mente para você descobrir o seu propósito.